Fala galera, chegando aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, que ontem empatou em casa mais uma vez, decepcionando a torcida. O placar foi 0-0 contra o América Mineiro. Eu ia fazer esse vídeo ontem, mas deixei passar um pouquinho, né? Esfriar um pouquinho a cabeça, porque mais uma vez a gente sai irritado, né? Não tem como não sair irritado, porque o Botafogo hoje não consegue vencer em casa, cara. Então, assim, a gente primeiro tem que tirar um pouquinho da emoção e falar um pouquinho com a razão, porque apesar do empate, apesar do resultado frustrante, eu achei que o Botafogo fez até uma partida razoável para boa, né? Mas não conseguiu o resultado, então obviamente que gera decepção, geram as críticas, geram as vaias no final do jogo, né? E eu vou destrinchar um pouquinho o que foi essa partida para vocês aqui, vou falar um pouquinho da minha opinião. E depois queria ler muitos comentários de vocês. Então fique até o final desse vídeo, vamos falar sobre o Botafogo 0, América 0. Bom, é isso aí, voltando aqui para a gente falar sobre essa partida, né? Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo, compartilhe o canal do Medeiros em outras redes sociais, nos ajude a crescer cada vez mais. Bom, vamos falar sobre esse jogo, né? Botafogo 0, América Mineiro 0. Primeiro eu gosto de passar um pouco dos números, né? Os scouts do jogo para a gente entender como é que foi essa partida. Vou colocar na tela aí para vocês. O Botafogo teve 20 chutes ao gol do América, sendo que 5 ele acertou o alvo, né? Então, somente 1/4 dos chutes aí o Botafogo acertou no gol do América, né? Teve algumas defesas importantes do Matheus Cavicchioli, né, goleiro do América, na falta do Lucas Fernandes, naquele voleio do Jefinho. Então, assim, para mim o melhor jogador da partida foi o goleiro do América, o Cavicchioli. Então já mostra um pouco uma tendência de que o Botafogo jogou melhor do que o América, de que o Botafogo criou chances e acabou parando no goleiro adversário. Quando a gente começa a falar que o goleiro adversário foi o melhor da partida, a gente já cria primeiro essa tendência na nossa cabeça. Então o Botafogo teve 20 chutes, o América teve 12 chutes. O América apostou muito no contra-ataque, também teve algumas chances importantes. Eu não lembro de uma grande defesa do Gatito, mas eu lembro de situações perigosas do América, que chutaram para fora, né? Mas chegaram a ficar cara a cara com o Gatito, né? Mas o Gatito não lembro dele ter feito uma grande defesa. Apesar de ter ido bem no jogo, não vi uma grande defesa do Gatito a ponto de destacar aqui. O América Mineiro teve mais posse de bola, 53% de posse contra 47% do Botafogo. Assim, foi muito igual, né? Nada tão distante um do outro, né? O Botafogo e o América tiveram a mesma precisão de passes ali, em torno de 75%, 76%, né? O América fez mais faltas, enfim, tomou mais cartões amarelos, o Botafogo estava atacando mais, então obviamente o América estava parando mais o jogo e batendo mais, né? Tomou mais cartões amarelos que o Botafogo. Enfim, esses são os scouts da partida, mas saindo um pouco agora da questão dos scouts e tentando avaliar o jogo como ele foi, o Botafogo segue em algumas partidas, principalmente nas partidas dentro do estádio Newton Santos. Ele segue, não sei se por falta de confiança, não sei se por pressão de não conseguir ganhar em casa, o Botafogo vem se precipitando nas finalizações, vem errando o último passe muitas vezes. O Botafogo consegue rodar a bola, joga a bola no Jefinho, joga a bola lá na direita no Vitor Sá, roda o jogo, dá a bola no meio campo no Lucas Fernandes, mas na hora de acertar aquele último passe, o Botafogo acaba errando. Na hora de acertar a finalização, acaba errando. E o Botafogo, das 20 finalizações, errou 15. Chutou 15 para fora, né? Vem errando bastante. E quando acerta, ainda no Matheus Cavicchioli em grande dia, né? Então, assim, o Botafogo vem tendo esse problema que não teve contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, o Botafogo acertou muito mais do que errou nas finalizações. Por isso, conseguiu fazer 3 gols no Fortaleza. Marçal fazendo gol de fora da área, chutando de fora da área e fazendo gol. O Carlos Eduardo, num cruzamento do Jefinho para trás, pegando uma bola de primeira, difícil, acertou o gol, foi o nosso primeiro gol contra o Fortaleza. Ontem a gente não conseguiu ser tão efetivo nas finalizações. E no segundo tempo, onde o Botafogo poderia continuar martelando, né? E aí eu vou chegar no ponto crítico do jogo de ontem,
Acho que no segundo tempo, o Botafogo seguia jogando melhor do que o América. A sensação é que o gol poderia sair, cara, a qualquer instante. E aí o Botafogo precisava continuar, na minha opinião, com a intensidade que estava no primeiro tempo e continuar martelando até o gol sair, cara. E aí foi quando eu acho que o Luiz Castro se equivocou nas substituições. Ele coloca o Gabriel Pires no meio-campo, que entrou muito mal. O Gabriel entrou no lugar do Lucas Fernandes, que também não estava fazendo uma partida muito boa, na minha opinião. E o Gabriel entra e começa a abusar de lançamentos longos. Ele já entra dando vários lançamentos longos, não joga curto, só lançamento e errando a maioria deles. E aí o Gabriel Pires entra mal na partida e ele é um jogador lento. E aí o Luiz Castro opta por colocar o Lucas Piazon na ponta direita no lugar do Vitor Sá. E aí quando entra o Gabriel e o Lucas Piazon, o Botafogo perde em velocidade. Porque o Gabriel é um jogador mais lento e o Lucas Piazon é um ponta-direita, um meia-direita, muito mais lento que o Vitor Sá. Não que o Vitor Sá estivesse fazendo uma grande partida, mas ele é um jogador veloz, um jogador que tu pode esticar a bola na direita e ele vai correr, vai botar velocidade no jogo, que era tudo que o Botafogo precisava naquele momento. Velocidade, mas manter o ritmo do primeiro tempo. Então, definitivamente, não era um jogo pro Piazon. Tava muito nítido isso. Então, assim, eu acho que o Luiz Castro optou pelo jogador errado nesse momento, em ter colocado o Lucas Piazon. E o que aconteceu foi exatamente o que todo mundo estava prevendo no momento que subiu a plaquinha lá falando que o Piazon ia entrar. O Botafogo perdeu força ofensiva, né? E aí ele poderia entender que não deu certo e ainda tinha tempo ainda para fazer mais 3 substituições. E aí vem um outro erro que eu acho que o Luiz Castro cometeu. Ele morreu com 3 substituições para fazer. Ele terminou o jogo sem fazer as outras 3 substituições, tendo o Luiz Henrique no banco, né, que não vive grande fase, mas é um jogador de velocidade, é um jogador que talvez poderia entrar na ponta e quem sabe hoje fazer um bom jogo, mas o Luiz Henrique é uma opção, né? Ele colocou o Piazon, poderia ter colocado o Luiz Henrique, mas já que colocou o Piazon, poderia tirar algum outro jogador, tirar até o próprio Jefinho, que estava cansado. O Jefinho estava cansado no final do jogo, estava esgotadíssimo. A gente percebia o Jefinho muito esgotado e ele manteve o Jefinho até o final do jogo. Enfim, botava um sangue novo dentro de campo. Outra coisa que eu acho que ele poderia ter feito no final do jogo, depois dos 30, 35 minutos do segundo tempo, por exemplo, o Botafogo abusou de lançamentos dentro da área, né? Tentando cruzamentos na área para ver se conseguia fazer um gol de cabeça com o Tiquinho Soares, que é um jogador muito bom na bola aérea, né? E aí ele poderia tirar o meio-campo e colocar o Júnior Santos para jogar ao lado do Tiquinho Soares. A gente teria o Júnior Santos de 1,87 m dentro da área e o Tiquinho Soares também com 1,89 m. Os dois atacantes lá, 2 torres gêmeas lá para tentar fazer um gol de cabeça, para tentar fazer alguma jogada lá de centroavante. Não, ele preferiu não colocar o Júnior Santos. Ficou o Júnior Santos no banco também, não entrou na partida. Então, assim, a sensação que deu foi o Luiz Castro, no segundo tempo, ele teve a oportunidade de fazer substituições para manter o Botafogo jogando bem. As 2 substituições que ele escolheu fazer não surtiram efeito e depois disso ele não quis mais fazer substituições. Então por isso gerou críticas na torcida e por isso eu até comento aqui que eu acho que ele errou nas substituições e depois errou em não ter feito mais substituições para tentar modificar o que ficou ruim. O Botafogo estava jogando melhor antes dele mudar o time. Isso ficou muito claro, né? Mas enfim, no geral, no aspecto geral, eu acho que o Botafogo jogou melhor que o América. Como eu disse no início do vídeo, o Cavicchioli foi o melhor da partida. O resultado foi injusto. Para mim, o resultado mais justo seria a vitória do Botafogo. Mas a torcida tá cansada disso, né? A torcida vaiou no final o resultado, mais um resultado frustrante dentro de casa. 32 mil pessoas presentes no Newton Santos e o Botafogo mais uma vez decepcionou sua torcida, não conseguindo vencer dentro de casa. O Botafogo só está atrás do Palmeiras e do Atlético Mineiro como visitante, ou seja, terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Porém, o Botafogo só está na frente do Juventude como mandante. O Botafogo é vice-lanterna jogando em casa. Isso não dá para acontecer.
É óbvio que a torcida vai ficar muito chateada a cada resultado ruim dentro do estádio Newton Santos. O Botafogo tem uma das piores campanhas em casa da sua história, pô. É da sua história mesmo, eu não tô exagerando. Eu não lembro, pelo menos eu não lembro, nem nos anos que o Botafogo acabou sendo rebaixado, de uma campanha tão ruim dentro de casa, no estádio Newton Santos. E a gente precisa cobrar isso, obviamente. A gente precisa cobrar, não dá para normalizar uma situação dessa. O Botafogo precisa, para ontem, melhorar dentro do estádio Newton Santos. E terá mais uma chance agora, contra o Coritiba, no próximo sábado. O Botafogo enfrenta o Coxa Branca, que é um time que não venceu fora de casa ainda no Campeonato Brasileiro. O Coritiba é o contrário do Botafogo. O Coritiba ganha praticamente todas em casa e perde todas fora, porque tem a pior campanha, uma das piores campanhas fora de casa. O Coritiba não venceu ainda no campeonato. E o Botafogo vai ter a chance, mais uma chance, de acabar com essa sina, cara, de não vencer dentro do estádio Newton Santos, não vencer em casa. É inadmissível isso. O Botafogo precisa mudar esse cenário, tá? Então é isso, a gente inicia a semana, frustrante, queria estar muito falando aqui de uma vitória do Botafogo, queria estar muito elogiando diversas coisas aqui, mas novamente o que aconteceu foi a torcida sair do estádio decepcionada. Beleza? Um abraço aí, vamos continuar na nossa semana falando de Botafogo, deve ter lives aí durante a semana também, e a gente continua o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.